Olá, vamos dar início a mais uma aula. Meu nome é Maria Itaimara e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje nossa aula será para a turma do terceiro ano. O tema da nossa aula será composição das sílabas, certo? E o chaminézinho aí está chamando vocês, ó, tá dando bem-vindos para o jardim das sílabas, certo? Hoje nossa aula vai estar bem colorida e com os elementos do jardim. Então aí, ó, a gente vai iniciar pelas sílabas. Mas vocês sabem o que são as sílabas? Vocês sabem o que é uma sílaba? Então aí, ó, a gente vai observar que a sílaba ela é sempre composta por letras, certo? E aí o número de letras e as letras, elas vão variar sempre. A gente vai olhar aqui, ó, e aqui a gente tem uma palavra, certo? Essas sílabas juntas, elas formam uma palavra, certo? E a gente tem a palavra aí, vamos tentar descobrir falando cada uma das sílabas. A gente tem bor, bo, lê e tá. Certo? Então, cada uma das sílabas, elas estão em cores diferentes aí, e você já consegue identificar que palavra é essa, juntando essas sílabas, borboleta. Olha só a palavra borboleta. Então, aí a gente pode identificar aqui, através das sílabas, a gente pode fazer até a contagem dessas sílabas na palavra da seguinte forma. Temos aí duas dicas, certo? A primeira a gente pode bater palmas e a segunda a gente pode contar nos dedos. Vamos lá? Então vejam só. A palavra borboleta, vocês podem bater palmas aí. Borboleta. Quantas vezes eu bati palma? Então aí, ó, 4 vezes. Essas 4 vezes aí, elas são representadas pela quantidade de sílabas. A gente tem 4 sílabas, a gente bateu 4 palmas. E aqui, ó, a gente pode contar nos dedos também. Vamos lá, a gente pode pegar o nosso dedo e tocar até mesmo no queixo cada vez que a gente abre e fecha para poder falar uma sílaba. Vejam só. Borboleta. Temos aí, ó, 4 sílabas e a gente conseguiu aí contar nos dedinhos. Vejam só. A gente aí agora, ó, juntou a palavra borboleta, juntou as sílabas e formou a palavra borboleta, borboleta. E aí a gente pode utilizar os dois métodos para saber quantas sílabas tem nessa palavra, certo? E aqui, ó, a gente vai observar que as palavras que as sílabas compõem, elas sempre são formadas por vogais e consoantes. Quais são as vogais? Vamos lembrar quais são as vogais. O A, o E, o I, O e U, certo? Dentro do alfabeto, as outras letras, elas são as consoantes. E essas que eu falei agora são as vogais, que são aquelas 5 letrinhas, certo? Vamos observar quais vogais aparecem no texto abaixo. A gente vai colocar um texto aí. E quais são as vogais que tem nesse texto, certo? Então aí, ó, a gente tem uma cantiga do cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, dentro desse texto, a gente pode observar que as vogais elas estão presentes em vários lugares, certo? E aí estão as vogais que estão lá naquele texto. O A, o E, o I, o O e o U, certo? Então aqui, vejam só, vamos observar que aí, nesse texto aí, tem algo que está faltando. E o que é que está faltando? Olha só, eu vou voltar lá no outro texto, do cravo e a rosa, e vocês vão olhar para aquele texto e para esse, e vai observar se está faltando algo. Olha só, esse é o texto completo. E esse texto está faltando algo. E o que é esse algo que está faltando? Vamos iniciar lá pelo título desse texto. O cravo e a rosa. A gente tem aí as vogais, o cravo e a rosa. Olha só,
Então, a gente pode observar que esse texto aí, ele está sem as vogais. Será que se a gente olhar para esse texto aí, a gente consegue ler esse texto sem as vogais? Será que é possível? Vocês conseguem identificar essas palavras que estão aí sem as vogais? Não, não é? Fica bem difícil. Isso porque as sílabas, elas são compostas pelas vogais e pelas consoantes, e elas precisam estar juntas para poder fazer sentido. Vejam só. Retirei algumas palavrinhas do texto e a gente vai identificar algumas vogais e algumas consoantes que estão aí. E vocês podem observar que nas palavras, as vogais, elas podem sim se repetir, certo? Como na palavra sacada. Tem que vogal aí? A gente vê que tem a vogal A e ela, ó, se repete na primeira, na segunda e na terceira sílaba. Sacada tem quantas sílabas? Sacada. 3 sílabas e as 3 são com a letra A. O A se repetiu. Embaixo a gente tem despedaçada. Despedaçada. Despedaçada tem 5 sílabas e a gente vai ver aí que a letrinha E se repetiu. Tá vendo aí? E temos também a letrinha A. E por último aí a gente tem a palavra visitar. Na palavra visitar, a gente vai ver que tem 2 letrinhas aí que se repetem também. Olha aí o I se repetindo aí, em vi e em zi, certo? Então, as vogais, elas podem se repetir dentro da palavra, certo? Então, a gente vai ver a partir de agora as combinações. O que são as combinações? As combinações de vogais e consoantes dentro de uma sílaba, certo? As combinações de sílaba. Então, aqui a gente tem, ó, que primeiro que a gente tem uma vogal e uma consoante. Existem sílabas que elas são compostas primeiro de vogal e ao lado da vogal vai ter uma consoante. E na palavra árvore tem uma vogal A e do lado dela tem a letrinha R, que é a consoante. Primeiro a vogal A, depois a consoante R. Segunda combinação, a gente tem consoante mais uma vogal. A consoante aí na palavra rosa é o R. E do ladinho dela tem a vogal O. Então, aí, ó, consoante mais uma vogal, certo? E nas 2 sílabas, a palavra rosa tem rosa, 2 sílabas. E as 2 são compostas de consoante mais vogal. Agora, a gente vem aqui, ó, para uma composição de consoante, vogal e consoante, certo? Então, aí, temos a letra P, a letra O e a letra S, em pois, certo? Pois tem quantas sílabas? Pois, apenas uma sílaba, certo? E a gente tem aí 3 letrinhas, consoante, vogal e consoante. E aqui embaixo a gente tem também, ó, a combinação consoante, consoante, vogal. E a palavra cravo, na sílaba cra, tem uma consoante e uma vogal. Vocês podem observar essa combinação aí também. Mais uma combinação, consoante mais 2 vogais. É uma consoante sozinha, juntinha com 2 vogais. Na palavra debaixo, debaixo. Então, é uma consoante mais 2 vogais ao lado dela. E a gente também pode ver uma sílaba aí, ó, que não vai ter consoante, vai ter apenas 2 vogais. Rou, eu, certo? E ali a vogal pode estar sozinha. Por quê? Vamos observar aí nessa palavra abelha. A abelha tem quantas sílabas? Abelha. 3 sílabas. E na primeira sílaba de abelha é uma letrinha A. E é uma vogal e ela está sozinha. As sílabas, elas podem ser compostas assim, certo? Com apenas uma letra, como no caso de abelha. E também, olha só. Veja que combinação grande. Essa combinação aí, ó, é de uma consoante, 3 vogais e uma consoante, como no caso de espiões. Olha lá, a consoante está em azul, 3 vogais e por último uma consoante. Outra combinação aí bem grande. Vamos lá. Paraguai. Temos aí uma consoante e 3 vogais. Vocês podem observar aí que essas são as composições maiores, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar da ajuda de vocês para o seguinte.
Vocês vão ver que essas combinações vão ficar muito fáceis agora quando vocês colocarem nas palavras. A gente tem a primeira palavra aqui, a palavra passarinho. Na palavra passarinho, a gente vai precisar dividir as sílabas e depois que a gente dividir as sílabas dela, nós vamos classificar de acordo com as combinações, certo? Em cada sílaba, a quantidade de vogal e de consoante. Vejam só. Passarinho, ó. Passarinho. A gente tem 4 sílabas. Então, a gente colocou aí cada um no seu quadrinho. E aí embaixo, ó, a gente vai começar a identificar quais são as vogais e as consoantes da sílaba. Você só olhar para a sílaba, você vai ver que letra P é uma consoante, vogal é a letra A é uma vogal e o S é uma consoante, certo? E assim nos outros quadrinhos. O S é consoante, A vogal, R consoante, I vogal, N consoante, H consoante e O vogal. Vejam só como fica aí. Consoante, vogal, consoante. E aí, ó, a letrinha C representa consoante e vogal é representada pela letra V. Então, vejam só como fica fácil. Você não precisa decorar todas as combinações. Vocês apenas vão olhar para a sílaba e saber que na sílaba o que é vogal, o que é consoante, que isso aí vocês conseguem identificar rapidinho. A gente tem mais um aí, flores, certo? Vou deixar aí um tempinho para vocês fazerem aí, dividir primeiro as sílabas. Vocês podem aí dividir essa sílaba batendo palmas ou contando aí nos dedos, tá certo? Vocês podem escolher as duas formas, tá bom? Então aí, flores, vamos lá juntos. Flores. Flores tem quantas sílabas? 2. Então, a gente vai colocar um em cada quadradinho aí. Tá vendo aí? Flores. Temos 2 sílabas. Vamos agora observar a classificação das sílabas. É somente olhar para a sílaba. F é consoante, L é consoante, O é vogal. C, V. R é consoante, E é vogal e S é consoante, certo? Então, aí ficou, ó, CVC. Então, aí vocês foram classificando. E agora nós temos a última palavrinha que é planta, certo? Na palavrinha planta, a gente vai agora descobrir quantas sílabas tem a palavrinha planta. Vamos lá usar os dedinhos. Planta. Planta tem 2 sílabas. Vamos colocar aí no quadrinho. Plan e tá. Muito bem. E agora, ó, vamos lá classificar. Consoante, consoante. Vogal, consoante. Vejam só, é uma combinação aí grande, ó. Planta tem 4 letras nessa sílaba. E temos o CA, e temos o TA, que é C e V, que só tem uma consoante e uma vogal, certo? E agora nós iremos para o nosso desafio. Prestem atenção no nosso desafio. Nosso desafio aí tá de um jeito bem legal para vocês verem aí. A gente tem aqui, ó, lembra lá do cravo brigou com a rosa? Então, tia pegou a primeira estrofe, certo? Do cravo brigou com a rosa. Para que vocês colocassem aí, ó, no caderno de vocês. Mas preste atenção que tá um pouco diferente. Olha só para esse aí. A crava, braga, carrasa, da baixa, da ama, sacada. A crava, sa, farada, arrasa, das padaçada. Tem alguma coisa diferente aí, não tem? Será que tá do mesmo jeito? Olha só, vamos tentar lembrar lá da nossa cantiga. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então aí tem alguma coisa errada. Vocês conseguem identificar o que é? Observem que as vogais elas foram substituídas pela vogal A, certo? Então o que é que vocês vão precisar fazer aí no caderno de vocês? Vocês vão copiar todo esse trecho da forma correta, certo? Então você vai escrevendo e colocando a vogal correta, certo? E vamos lá lembrar. Quais são as vogais que a gente vai utilizar aí? Letra A, letra E,
letra I, letra O e letra U, certo? A gente vai procurar adequar cada uma das palavrinhas aí, então, para poder dar sentido a ela, certo? Vamos fazer o seguinte, para ficar fácil vocês conseguirem entender, vamos fazer o primeiro verso dessa cantiga, certo? O primeiro aí, ó. A crava, braga, cã, arrasa. Então, vamos lá, vamos juntos. A crava. Ah, tá certo. É o A que a gente coloca aí, o A tá certo? Se é o cravo, então esse primeiro A aí, ele já pode ser substituído por O. Então, ó, o cravo. Cra, ok. Vó, a gente vai tirar o vá e vai colocar o O. O cravo. Depois a gente tem brigou, brigou, B-R-I, brigou. Então aí, ó, a gente não vai utilizar nenhuma letra A, certo? I, O e U. Depois a gente tem aí, ó, com a rosa. Com, a gente vai tirar o A novamente e a gente vai colocar o O, vai ficar com o A, tá certo no seu lugar. E rosa, aí tem rasa, foi outra palavra. Então, rosa, R-O-S-A. Então, aí a gente vai tirar a letrinha A e colocar a letrinha O. Pronto. Essa foi a dica para vocês e ficou aí mais fácil, né? Então, a partir dos outros gestos aí, quem irão fazer são vocês aí em casa. Vocês copiam no seu caderno e é o nosso desafio de hoje, certo? E agora nós iremos encerrar aqui a nossa aula. E aqui, Tia colocou que sua vida seja um jardim bem florido e que você tenha muita felicidade, que vocês possam brincar bastante para aí no seu dia a dia e na sua casa, certo? Então, não esquece do desafio, faz lá e a gente vai lá relembrar tudo que foi feito na nossa aula, tá bom? Então, beijos e até a próxima!